Começando aqui a gravação. Bom, muito bom dia, são 9h10, a aula estava marcada para as 9 horas, a gente deu 10 minutinhos de tolerância, certo? Do dia 13 de março de 2021, aula de metodologia do trabalho científico, para a turma de Mossoró, Rio Grande do Norte. Presente aqui Natália, Elisângela, Raimundo Medeiros, Rosaliane, Samara, Sara, e são esses alunos que se encontram presentes agora, né? A Vanusa tinha pedido que eu fizesse a gravação desse vídeo, e outros alunos, né? Caso perdesse esse nosso contato, esse nosso encontro, que pudessem assistir depois. Então, a gente está gravando aqui para depois disponibilizar para você reassistir a aula, ou então, caso não tenha assistido, assistir, né, no momento que seja mais adequado. Isso é a vantagem de estar fazendo um curso EAD, né, um curso à distância. A gente pode disponibilizar várias formas, várias tecnologias, vários momentos, vários encontros virtuais para facilitar a nossa vida. Ok? Bom, fique à vontade de me interromper a qualquer momento. A prova de vocês, que vai estar relacionada a essa primeira parte da apostila, ela está relacionada até a página, aliás, até o capítulo 4, da apostila. Lembrando que a tutoria no EAD consiste em algumas etapas, mas a primeira etapa passa pela leitura do material que o aluno tem que fazer individualmente na sua casinha, no horário que lhe é conveniente. Não esqueça de sempre vir para os momentos de tutoria, para os nossos encontros à distância, com a leitura do material, certo? Depois disso, a gente parte para uma discussão em conjunto com o grupo todo sobre o material que foi lido. Então, acredito que vocês já devem ter lido, né, esse material. Se não, perdeu a oportunidade, mas vai ter mais uma oportunidade para o nosso segundo encontro, que vai acontecer no próximo sábado. Faça a leitura do material, vai lhe ajudar bastante. Isso na pedagogia, e vocês estão estudando pedagogia, se chama sala invertida, tá? Então, a gente trabalha a técnica da sala invertida. Ah, professor, não sei. Não, é a técnica que a gente utiliza, é assim que é feito, e façam isso que vai facilitar o seu entendimento e a sua apreensão, apreender, trazer para si, né, os conteúdos que estão sendo discutidos em cada aula. Não é na aula de metodologia, não, são para todas as aulas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Raul Nixon, sou coordenador, né, do curso de Pedagogia EAD e supervisor do sistema educacional EAD da Faculdade Maciça de Baturité. Tá? Então, estou falando isso com uma certa propriedade, porque é a técnica que funciona muito bem nas turmas de EAD. Ok? Vocês estão vendo a minha tela que eu estou compartilhando, sim ou não? Ótimo. Aula 1, primeiro capítulo. Os níveis ou tipos de conhecimento humano. Vamos em frente, os tipos de conhecimento humano. O conhecimento de qualquer natureza não nasce do acaso. Então, assim, não é você sentado, dormindo, olhando para o telhado, né, que o conhecimento ele vai aparecer, né? Ele precisa ser cuidadosamente gestado. O conhecimento, ele precisa de um momento de gestação, ele precisa de um momento de concepção, de criação, tá? O que ocorre de fato é uma verdadeira construção do conhecimento. Então, o conhecimento, ele é o resultado de uma construção que é feita durante um determinado processo. Então, o conhecimento, certo? Ele sempre é construído. Sendo assim, é preciso que se compreenda que o conhecimento, ele é produzido a partir de uma relação do sujeito, certo? Com aquilo que ele quer gerar o conhecimento. Então, o conhecimento, ele é uma relação que o indivíduo, que o sujeito tem com o objeto que está sendo avaliado, certo? Então, pense o que é isso, né? De que é feito, os seus materiais,
Então, em cima de algo que está sendo investigado, nasce um conhecimento. Certo, pessoal? Bom, a partir dessa relação que o conhecimento é produzido. Então, a partir dessa relação de interação com o objeto e percepção do objeto, da relação do sujeito com o objeto que está sendo observado, né, o conhecimento ele é produzido. Tá? Então, ademais, cabe destacar que nenhum tipo de conhecimento pode se sobrepor ou menosprezar o outro. Então, nenhum tipo de conhecimento ele pode ser colocado em mais evidência do que o outro. Então, quando se fala de conhecimento científico, conhecimento teológico, todos eles têm a sua importância. O científico é maior do que o teológico? Não. Assim como o teológico não é maior do que o científico. Certo? Então, é uma via de mão dupla. Os dois conhecimentos, eles são importantes. E nenhum deve ser maior do que o outro. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aí? Vocês fizeram a leitura? Deixa eu fazer uma pergunta aqui importantíssima. Seja muito sincero, né? Vocês não vão mentir para mim. Vocês fizeram a leitura do material? Sim ou não? Vocês fizeram a leitura do material? Raimundo disse que sim. Ótimo, Raimundo. Ainda não, a dona Jéssica, mas vai ler. E a gente vai discutindo aqui, que o interessante é a gente pegar esse material, fazer uma explanação sobre ele, tirando aquilo que vai ser abordado na prova, né? Consequentemente, ok? Bom, tranquilo, não vão ficar preocupados com essa minha cobrança, né? Mas é só uma estratégia, né? Vocês estão começando agora. É uma estratégia que a gente deve adotar ao longo do nosso curso, certo, pessoal? Não vão ficar chateadinhos contigo, não, tá? O conhecimento, ele tem fontes, certo? O conhecimento, ele tem fontes. Quais são as fontes da construção do conhecimento? Né? O conhecimento, ele nasce a partir de fontes, de percepções, né? Que são as sensações, as percepções, a imaginação, tá? A memória, a linguagem, o raciocínio, sensação, aquilo que você sente. O quente, o frio, o seco, o úmido, certo? O claro, o escuro, tá? São sensações. Percepções é aquilo que eu sinto e, né, uso a minha criatividade, tá certo? A minha criatividade. Aí entra também a imaginação, certo? Eu não estou vendo, mas eu percebo. Eu não estou sentindo, mas eu percebo, tá? Quem está assistindo televisão aí, né? Rapaz, eu não vi, mas eu acho que o criminoso daquela cena do filme é aquele cara. É uma percepção, certo? É uma percepção. Imaginação, aí dessa percepção você cria todo um leque imaginativo, né? Você linka assuntos que você percebeu, né? Que cria uma relação, você memoriza coisas. Ah, é por isso que aquilo aconteceu. Ah, então se eu vi isso, isso vai dar nisso, né? Então, você faz uma relação, um relacionamento. Linguagem, raciocínio, como eu falei, né? Essas percepções. A linguagem, ela não é só a linguagem oral, certo? Hoje, no fenômeno, né, da televisão, sei que tem muita gente que não gosta, mas é interessante a gente discutir isso. O cara lá no Big Brother, ele ficou, de repente, surpreso. Ele ficou preocupado. Né? O corpo fala. Então, existe uma leitura, e tem uma pessoa que a outra pedindo desculpando, e ela assim, sem esboçar nenhuma reação. Cara de esfinge egípcia. Né? Então, assim, o corpo fala. Então, essa linguagem corporal, ela também é uma fonte de conhecimento. Por exemplo, estou vendo a Lucy Cleide aqui, extremamente concentrada, olhando para mim, vendo o que está escrito, né? Então, é a linguagem corporal, o corpo fala.
né? Então, às vezes, que é importante... Eu vou fazer um pedido para vocês. Abram as câmeras. Eu quero olhar para vocês. Deixe todas as câmeras ligadas. Eu quero ver o que você está fazendo. Samara, Raimundo, Natália, Elisângela. Uma vez eu pedi para abrir a câmera, a menina na praia, tomando a cervejinha, comendo um churrasquinho. Aula boa, né? Não, essa aula na praia. Mas fique à vontade. Aqui a gente tem que ficar à vontade na aula, se você estiver bem assistindo ao que importa, tá? Sarinha, liga a sua câmera também, quero te ver. Bom, então é com essa linguagem, que não é só a linguagem falada, a linguagem escrita, que a gente também faz a obtenção de conhecimento. A gente aprende, rapaz, então ali, né, é uma fonte de conhecimento, ok? Raciocínio, observações, experiências acumuladas ao longo da vida, também as experiências que nós temos, né, ela também traz uma forma de raciocínio e de conhecimento. É ou não é? As experiências dos mais antigos, certo? As experiências dos mais antigos. Não é que também isso se cristalize, né? Porque é mais antigo, existe uma verdade absoluta. E a verdade, ela, no caso da ciência, certo? Ela não é absoluta. Quando você faz um trabalho científico, e vocês vão fazer um trabalho científico, vocês vão construir um trabalho científico, tá? Você nunca vai dizer, concluímos que, porque na ciência você não conclui. Finalizamos o nosso estudo, que uma coisa é você finalizar o seu estudo, outra coisa é você concluir. Quando conclui, você bota um ponto final e não existe nada mais além daquilo. Tá certo? Nada mais além daquilo. E quando você diz, finalizamos o nosso estudo, você está dizendo que ali você finaliza, mas que podem vir coisas depois. Ok? Quem entendeu isso que eu falei, bota o dedozinho de positivo. Beleza? Tranquilo. Bom, então, eu sou mais velho, eu tenho mais experiência de vida, tá? Mas nem sempre essa experiência de vida quer dizer um conhecimento pleno. Ok? Valeu, botou um dedinho positivo aí, Osiliane, né? Crenças religiosas, relacionamentos e diferentes fontes de leitura. Ciência e religião não disputam, elas se completam. Certo, pessoal? Ciência e religião não disputam, elas se completam. Isaac Newton, não. Einstein disse isso, né? Que a religião nem a ciência, elas estão disputando, elas estão no mesmo barco. Ok? Se fosse assim, e tem umas obras milenares, né? O maior estudo de meio ambiente do mundo são de padres beneditinos, que ficam enclausurados num mosteiro na Suíça, há mais de 1.200 anos, esse mosteiro existe lá, e todo dia eles vão para a natureza. Hoje o passarinho pousou aqui. Hoje a toalha que eu coloquei estendida ficou congelada. Isso há 1.200 anos. Né? Hoje fez muito frio. Aí hoje eles dizem, hoje o passarinho não pousou mais aqui. A toalha não está mais congelada. Os caras fizeram o maior estudo de impacto ambiental do mundo. Fizeram observações da natureza por mais de 1.200 anos. Então, olha só. Né? Esse mosteiro que existe lá na Suíça, há 1.200 anos, é formado por monges beneditinos, né? Que estudam matemática, física, química, biologia, tá? Então, aí perguntaram para eles, mas por que vocês estudam tanto ciência? Astronomia, não é astrologia, né? É astronomia, os astros, né? Por que vocês estudam tanto ciências? Porque é a forma da gente, a resposta deles, porque é a forma que a gente tem para contemplar a obra de Deus. Tá entendendo? Olha que bacana, né? Então a ciência, ela ajuda a contemplar a obra de Deus. Certo, pessoal? Aí vamos lá. Se a gente fosse todas aquelas relações que tinham do passado, né? Onde aparecia um trovão, um relâmpago,
e aquilo era dado por uma raiva do deus, né, de Thor, lá na Dinamarca, né, dos vikings, e aquilo, na verdade, é um fenômeno da natureza, tá certo? Então, a ciência, ela auxilia a entender as coisas, e não ela compete, tá? Então, vamos desmistificar isso, vamos nos desarmar sobre isso, para a gente fazer um estudo científico das coisas, sem perder a essência do relacionamento com o divino que cada um de nós temos, tá? Dentro do contexto, existe pelo menos 4 níveis ou 4 tipos de conhecimento. Quais são eles? Anote aí. Quais são os 4 tipos de conhecimento? Importantíssimo. Quais são eles? O conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, tá? Conhecimento empírico, não está na ordem, tá? A ordem não é essa. A ordem vai até assim, pelo filosófico primeiro, certo? Mas é o conhecimento empírico, teológico, filosófico e científico, que a gente vai discutir cada um deles ao longo da aula de hoje. Beleza? Então vamos em frente. O conhecimento empírico, ele também pode ser chamado de conhecimento vulgar, popular ou senso comum, tá? É o conhecimento vulgar, popular ou senso comum. Esse tipo de conhecimento se adquire ao longo da vida cotidiana. Então, olha só, eu sou mais antigo, eu sei tudo sobre a vida, mas você tem um conhecimento empírico, se você não estudou as outras ciências. Se você ficou só agarrado às suas experiências de vida, então você tem conhecimento empírico. Ok? Acumulou durante muito mais tempo. Esse tipo de conhecimento adquire ao longo da vida cotidiana, quase sempre ao acaso, através de complexas e contínuas interações humanas e sociais. Nesse sentido, é assistemático, estando relacionado diretamente com as crenças, valores, tradições herdadas culturalmente, certo? Culturalmente. Então, assim, o conhecimento empírico é aquilo que ele é assistemático. O que é que significa? Me respondam aí, vocês. Deixa eu só ajeitar aqui a ponta da caneta. O que é que representa, o que é que significa esse conhecimento? Opa, deixa eu trazer para cá. O que é que representa um conhecimento assistemático? O que é isso? Quem é que pode responder para mim? Assistemático é o contrário de sistêmico. Certo? É o contrário de sistêmico. Assistemático é o contrário de sistêmico. Sistêmico é aquilo que possui, existe um encaminhamento para a formação daquele conhecimento. Ok? Por exemplo, que não obedece ao sistema de ideias. Exatamente. Você foi na internet aprender a fazer uma receita de bolo. Certo? Você foi para a internet e aprendeu uma receita de bolo. Ok? Aquela informação que você teve na internet para fazer a receita de bolo, eu vou lhe trazer uma outra informação. Não faz com que você seja uma grande ou um grande culinarista. Tá? Aquela receita que você aprendeu no YouTube não capacita para ser um grande boleiro, como, deixa eu ver o nome dela aqui, porque eu até sigo aí em Mossoró, nas redes sociais. Eu tenho aluno aí de Mossoró, eu dei aula em Mossoró. Dei aula aí no colégio Centro, como é? Centro de Aprendizagem Moderna Aproniano, não sei o que é o CEAMO. Vocês conhecem o CEAMO? Né? Bom, dei aula aí um tempo no CEAMO, né? A convite de professores para implementar o pré-vestibular. Trabalhei muitos anos da minha vida no pré-vestibular dando aula de física, tá? Bom, então assim, a sistemático, ele não tem um sistema. Você aprender a fazer um bolo não lhe faz um culinarista.
Não de forma culinarista. Se eu quero ser um grande culinarista, uma grande pessoa que faz bolos, certo? Eu vou aprender aonde? Pela internet? Somente? Se eu quero um certificado, eu tenho que fazer um curso. Aí o curso vai lhe mostrar os tipos de farinha de trigo, os tipos de margarinas e manteigas, os tipos de açúcar que você vai utilizar, como fazer bolo sem açúcar. Existem várias etapas de construção de um conhecimento ou da formação de um profissional, tá certo? Se isso existe para formar um profissional, é algo sistêmico. Sistêmico. Se não existe, é assistemático. Então, você teve um conhecimento assistemático, tá? Na universidade, na faculdade, nós temos conhecimentos sistêmicos, que a gente vai construindo ao longo das etapas, tá certo? Então, o conhecimento empírico, ele é um conhecimento assistemático, ele não segue uma padronização, tá certo? Ele, muitas vezes, cuidado, ele pode te ensinar errado. Ah, rapaz, eu fiz a minha vida toda assim, e não era assim que fazia. Né? Aprendi a minha vida toda a fazer desse jeito, mas não era assim que fazia. Todo mundo já passou por uma situação desse tipo, né? Era assim que era para ser feito, eu fazia diferente. Né? Então, isso é o que acontece quando a gente aprende de forma assistêmica, de forma empírica. Tá? Não é que ele seja menos importante ou mais importante. O conhecimento empírico, ele é importante, ele é salutar, certo? Destacar que o conhecimento empírico, ele nasce de grandes questões que mais tarde vão ser resolvidas pela ciência, certo? Mais tarde vão ser resolvidos pela ciência. Então, o conhecimento empírico, ele nasce de uma surpresa, né? De uma indagação, mas mais tarde aquilo acaba se transformando numa grande descoberta científica, tá? Uma grande descoberta científica. Por exemplo, Galileu Galilei. Galileu, ele, na Idade Média, ele percebeu que se soltasse, olha o que é que o conhecimento empírico fez na cabeça do Galileu, né? Ele pegou uma bolinha de madeira, uma bolinha de chumbo, certo? 2 bolinhas, tá? Pediu para o auxiliar dele subir na Torre de Pisa. A Torre de Pisa é uma torre inclinada, né? Que tem lá na Itália. Aí foi na parte mais inclinada, ó, solta as 2 bolinhas ao mesmo tempo. Uma bolinha de madeira mais leve, madeira maciça, pesadinha, mas porém muito mais leve que uma bola de chumbo ou de ferro, né? De metal bem pesado. Soltou as 2 bolinhas, a de madeira e a de metal bem mais pesada. O que foi que Galileu imaginou? Imaginou o seguinte: me responda você, a bola de madeira e a bola de ferro, quem é que chega primeiro no chão? Vou já falar do conhecimento filosófico, Ciclete. Para espanto de Galileu, certo? As 2 bolinhas chegaram ao mesmo tempo. Certo? As 2 bolinhas chegaram ao mesmo tempo. Depois você testa isso. Né? Você pega uma pedra pesada e uma pedra maior. Solta as 2 ao mesmo tempo. Você vê que as 2 caem ao mesmo tempo e chegam ao solo simultaneamente. O conhecimento filosófico, ele vem primeiro por quê? Porque ele faz com que a gente pense no que vai acontecer. O conhecimento filosófico, ele induz a um raciocínio, certo? E a descobertas que a gente cria em cima do pensamento, tá? Esse é o método aristotélico. Então, eu penso, eu discuto com as pessoas, a dialética, né? Eu discuto com as pessoas, e a partir daí nasce uma resposta. Então, eu pensei numa situação, discuti com vocês, e apareceu uma resposta. Só que essa resposta que apareceu, ela é falsa. Certo? Ela é falsa. Galileu, o que foi que ele fez? Ele pegou as 2 bolinhas, rapaz,
Vamos testar isso aqui. De acordo com o nosso raciocínio, a bolinha de ferro chega primeiro. Mas na hora de testar as duas bolinhas, elas chegam exatamente igual. Né? Chegam exatamente igual, independente da massa. Ah, professor, mas se eu pegar uma folha de papel, ela faz isso, em virtude do seu formato. Mas se você amassar a bolinha de papel, deixar ela bem compacta, deixar a bolinha de papel aqui bem maciça, certo? E pegar um negócio mais pesado, a bolinha de papel chega igual ao objeto mais pesado. Claro, tinha uma dúvida. O que é que atrapalha muitas vezes a bolinha de papel? A resistência do ar. E se não tivesse o ar? Aí tem uma cena, deixa eu ver se eu encontro essa cena aqui na internet. Professor. Oi. Eu perguntei sobre se o empírico teria quase a mesma relação que o filosófico, porque o senhor falou que o empírico também ele cria perguntas que a ciência iria responder. Só que o empírico, o filosófico, ele não testa, o empírico testa. Certo? O filosófico, ele imagina e pronto, na hora que descobriu a resposta em cima do que foi imaginado, aquilo é o suficiente. Isso é o filosófico. O empírico, ele vai testar para saber se dá certo. Aí, deu certo, então se tornou uma verdade. Olha essa imagem que eu estou passando aqui para vocês. Foi quando os astronautas chegaram na Lua, né? Em uma das missões, ele pega uma pena de uma ave e um martelo, certo? E solta no espaço. Olha o que é que acontece. O martelo e a pena na outra mão. O que é que vocês viram? A pena do Falcão era um astronauta americano. Ele pegou a águia americana, né, para dar esse exemplo, uma pena da águia americana, e soltou junto com o martelo. E a pena e o martelo chegaram igual. Aí disse, rapaz, Galileu estava certo. Certo? Ele estava certo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o pensamento filosófico, ele vai só até aqui. Ele não testa. O pensamento empírico, ele testa. Então, o pensamento empírico, ele nasce a partir da vivência, né, daquilo que a gente testou e aprendeu como algo que foi verdadeiro. Certo? Por exemplo, vou dar aqui uma chuva de ideias na nossa cabeça agora. Você estava sentado na calçada, em Mossoró, na sombrinha, comendo um pastel, que o moçorense gosta de comer um pastel com café, né? Tomar um pastelzinho com café. Aí tomando o seu café, comendo o seu pastel. Que vende ali perto daquele triângulo, tem uma mocinha que vende ali, na sombra da árvore. Eu não sei o nome da rua, não. Mas ali perto, não sei o nome do bairro. Aí passa um trilho na frente ali, e ela foi com... Você está na sua calçada, enfim, na sua calçada comendo o seu pastel, tomando o seu café. Aí, de repente, você vê um acidente muito sério de moto, com um carro. Aí você vê lá o mundo se acabando, né? Aí você fica muito nervoso ou muito nervosa. Ai, meu Deus do céu, que nervosismo, que nervosismo. Aí chega uma pessoa com você, com um copinho, dentro desse copo, água aí, e fale para mim, rapidinho, o que é que você traz para uma pessoa que está muito nervosa, que ficou assustada naquele instante? Pode falar, liga o microfone e fala. Água com açúcar, né? Quando você ficou muito nervosa, agora isso aí é um conhecimento empírico. Alguém, algum dia, trouxe água com açúcar para alguém que estava muito nervosa. E aquilo foi relaxando. Conhecimento empírico. Então, água com açúcar resolve o problema. Tá? Então, através de crenças,
de valores, de tradições herdadas culturalmente, a gente coloca água com açúcar como um relaxante. Aí eu pergunto, você já viu algum médico, né, receitar água com açúcar para algum paciente? Não, né? Não. Mas a gente bota na cabeça que água com açúcar calma. Deixa eu fazer, eu vou tirar de vocês uma grande ilusão da água com açúcar. Me perdoe. Papai Noel não existe, coelhinho da Páscoa também não existe, certo? Água com açúcar não resolve o problema, tá? Mas por que as pessoas dão água com açúcar? Porque quando a pessoa está muito nervosa, existem duas glândulas que ficam em cima dos rins, chamado em cima dos rins. Então, são suprarrenais, certo? Duas glândulas que ficam em cima dos rins, as suprarrenais, que produz um hormônio, que é um importante neurotransmissor, chamado de adrenalina, certo? Adrenalina. A adrenalina, ele é tão potente no nosso corpo, que uma mãe frágilzinha, pequenininha, não tem força nenhuma, o carro caiu dentro do rio Mossoró com o filho está se afogando, a mulher desse tamanhozinho abre a porta do carro como se fosse uma lata de sardinha e tira o menino lá de dentro. Em alguma vez na sua vida você já ficou tão nervoso, tão nervosa, que parece que apareceu uma força sobrenatural de vocês. Já viram isso acontecer? Já passaram por uma situação dessa? Aquela força sobrenatural provocada pelo nervosismo é a adrenalina, certo? Que os soldados lá no Vietnã, a bomba explodia, o tiro de bazuca arrancava a perna do cara, o cara morrendo, aí vinha um soldado com a injeção de adrenalina no peito, no coração, perto de entre uma costela e outra, aplicava no coração, aí espalhava rapidamente no organismo, o cara lá com o braço arrancado saía correndo, né? Com a perna arrancada ele saía pulando, tá? Então, isso por quê? Porque a adrenalina, ela dá uma energia gigantesca na pessoa, certo? Mas da mesma forma que traz energia gigantesca, a pessoa fica trêmula, a pessoa fica nervosa, fica com a boca seca, tá? E em virtude disso, certo? Agora só tem um detalhe, a adrenalina só dura 6 minutos. A pessoa ficou nervosa, teve uma descarga de adrenalina, ficou toda trêmula, certo? Por causa da descarga de adrenalina. Aí traz a água, vai lá dentro de casa, pegar um copo com água com açúcar, mexeu, bebeu. A água tirou a secura da boca, por causa da adrenalina. Aí você conta no relógio, o tempo que foi, voltou, deu a água, passou 6 minutos. Ai, água com açúcar me relaxou. Não foi água com açúcar que relaxou. Se você não der água, se você colocar qualquer coisa, certo? Se você der qualquer coisa, depois de 6 minutos, aquela sensação para. Tá certo? Então, o conhecimento científico, ele traz uma outra visão. A partir de hoje, você sabe que, cientificamente falando, água com açúcar não resolve o problema. Me perdoe. Quem leva água com açúcar quando está muito nervoso para alguém. Não é por isso que vai resolver. Fulano, traz água com açúcar para... Você pode até trazer, mas sabe que não é aquilo. Aí você faz o seguinte, faz o que o tio Raul está dizendo. Dá água com açúcar. Aí a pessoa está nervosa, pede água com açúcar, marca no relógio. Vai lá, pega água com açúcar, mistura, abana um pouquinho, relaxa. 6 minutos depois, parou o nervosismo. Tá certo? Desculpe aí se eu tirei a ilusão da água com açúcar, né? Mas é importante a gente saber o que é o conhecimento científico, tá? Embora não seja muito capaz de conceder as respostas sistemáticas e metódicas à realidade, não é um conhecimento que deve ser descartado. Então, o conhecimento empírico, ele não é um conhecimento que deve ser descartado, certo? Porque através do conhecimento empírico, a gente cria o conhecimento científico. Durante muito tempo, imaginava que água com açúcar resolvia o problema. Descobriu que não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, é um conhecimento científico. Mesmo que aquele conhecimento científico não valide uma verdade que durante muito tempo era conhecido como verdade.
Tá certo? Então, aquilo não é verdade. Por que que Galileu, ele foi condenado à fogueira? Que não foi para a fogueira, né? Vocês sabem da história. Ele foi condenado à fogueira porque ele começou a questionar vários conhecimentos filosóficos, certo? E conhecimentos que não eram testados. E quando ele começou a testar, ele começou a incomodar, porque ele trouxe uma nova verdade, e nessa verdade tinha um ponto de interrogação bem grande. Então não era bem assim, né? Por que isso funciona assim? Então as verdades começaram a aflorar, isso trouxe todo um incômodo, né? E por isso que ele foi, né, condenado lá. Mas ele foi reabilitado em 1996, né, pelo Papa João Paulo II, pedindo perdão à condenação dele, né? E ele tinha sido excomungado e depois foi reabilitado, né, à comunhão. Ok? Mas levou muitos anos, né? Levou aí quase 400 anos para ser reabilitado, ou mais de 400 anos para ser reabilitado. Enquanto o pesquisador deve, aos poucos, ir saindo de um tipo de curiosidade ingênua, né, que é o senso comum, porque é no senso comum que nasce o conhecimento científico. Água com açúcar não relaxa, mas chá de cidreira, chá de erva doce, né? Existem chás, suco de maracujá, existem elementos químicos naturais dentro desses chás e sucos que agem no nosso organismo, trazendo um relaxamento. Tá? Então, o conhecimento empírico, ele pode gerar um conhecimento científico. Eu tomo, viu? Camomila, bom demais, né? Então, tudo isso aí é válido para a gente entender. Certo, pessoal? Conhecimento teológico. Vamos falar aqui do conhecimento teológico. É o conhecimento sistematizado. Sistematizado é porque existe um sistema, existe uma série de coisas que vão ser observadas. Mas não se pressupõe a esclarecer as questões da realidade científica. Tá? O conhecimento religioso, o conhecimento teológico, ele não pressupõe, ele não veio, tá, para responder, né, indagações da ciência. Tá? Ele não compete com a ciência. Esse não, definitivamente, não é o campo de ação dele, não é a ciência. Tá? Ele não se atém às coisas aliás, ele se atém às coisas voltadas à divindade, às coisas que acontecem pela fé, aquilo que o homem não consegue explicar, tá? Aquilo que o homem não consegue explicar e tem uma solução divina para aquilo, tem uma resposta divina, é chamado de conhecimento científico. Por isso a teologia, como conhecimento, sistematizado pelos teólogos, sempre será vinculada a um Deus. Então, para o conhecimento teológico, a divindade, certo? Ela é a protagonista daquelas respostas que acontecem. Porque Deus, né, fez aquilo para aquilo acontecer. Ok? Mas cuidado. Nem tudo que a gente imagina não tem uma resposta, né? Porque assim, Deus, ele vai criar toda uma resposta para a gente. E a ciência, ela vai tentar entender essa linguagem de Deus. Ela não vai substituir. Ela não substitui. Ok? Conhecimento filosófico, eu já falei, né? Ele é dado pela abstração, né? Pela universalidade do pensamento. Então, o pensamento, ele é o que vai dizer se aquilo é verdade ou não. A história, a bolinha lá do Galileu Galilei, né? Então, a bolinha de ferro cai primeiro. Na verdade, não cai. Os dois caem igual, tá? Então, essas respostas científicas, certo? A filosofia, ela imagina, depois do conhecimento científico, vai para o conhecimento empírico, e do conhecimento empírico se transforma em conhecimento científico. Filosófico, empírico, científico. É essa sequência, né? O filosófico, o empírico, o científico. O filosófico é a mente. O empírico é o testar. O científico é o entender. Tá? O científico é o entender. O que aconteceu. Certo? E o teológico não está nessa linha. O teológico,
é uma outra linha, é a interpretação da natureza como ações divinas. Ok? O conhecimento científico é, por excelência, um conhecimento sistemático, metódico. E também conhecido, é um conhecimento próximo ao exato, que busca entender de forma profunda os porquês e causas daquilo. Se a gente não consegue entender os porquês e causas daquilo, aí muitas vezes está ligado ao conhecimento teológico. Tá? Existe uma pesquisa mundial, tá? Que é o... Não, meu Deus. Eu esqueci o nome que o termo que é dado. É como se assim, deixa eu dar o exemplo. O cara estava com câncer morrendo. O cidadão estava com câncer morrendo. Aí aquele cidadão, ele foi dado tantos meses de vida. Aí esse cidadão passou anos, décadas. E às vezes o câncer desaparece. Já ouviram falar de situações como essa? Ele se entrega tanto ao divino, ele se entrega tanto à vida, ele fica tão feliz, não se entrega, vai viver a vida, né? Que morre de velhice e a doença não acomete. Tá? É como se ele despertasse dentro dele, certo? Uma reação que curasse, né, da doença. Curasse da doença. A minha sogra tinha um mioma, né? E se entregou às orações. Aquilo foi, né, surtindo efeito. E, de repente, quando ela foi no dia para operar o mioma não existia mais. Né? Não é que a gente deva desprezar o conhecimento científico que a ciência diz que deve fazer, mas que existe dentro das pessoas, né, uma relação ligada ao divino que pode gerar esse tipo de soluções, né? Soluções que afetam a nossa saúde. Tá? Para isso existem técnicas, né, que são orações que são feitas, né, o evangélico, a oração, o católico, a reza, o oriental, a meditação, ou mantra. Então existem técnicas, né, que são utilizadas por cada civilização, sem desprezar nenhuma delas, onde é feita essa ligação com o divino, né, o religare, né, daí o nome religião, né, o religare, com o divino, ok? Bom, o conhecimento científico reclama a necessidade por questionamentos. Então, o conhecimento científico, ele não está preocupado com as respostas, está preocupado com as perguntas e você responder a pergunta. Certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui um videozinho que é muito bacana. Eu vou me lembrando aqui das coisas que eu quero mostrar para vocês. Olha esse vídeo aqui agora, vou passar aqui para vocês. Até hoje, os cientistas discutem como a vida começou. Se a orientação sexual é definida pela genética, e por que você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram, e os nutricionistas se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. Até hoje... Então, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então, para a ciência, por que aquilo acontece? E se você começa a querer entender por que aquilo acontece, certo? Você está trilhando um caminho científico. E na disciplina Metodologia do Trabalho Científico, que a gente vai discutir hoje, né, é exatamente o trilhar
para descoberta científicas de determinadas perguntas. Na educação, a importância da brincadeira nas séries iniciais. Então, a gente tem que descobrir por que é importante brincar nas séries iniciais. A importância do ensino de matemática na educação infantil. A gente vai descobrir por que é importante ensinar matemática na educação infantil. Certo? Então, não são as respostas. A gente não vai querer saber de respostas. É entender por que aquilo acontece. Entendido, pessoal? O que a metodologia científica, ela busca, ela reclama questionamentos, e a partir desses questionamentos são elaboradas formas, explicações, certo? Que vão trazer à luz, que vão trazer para a gente, que vai trazer para a sociedade, tá? Toda uma nova relação, né, com o conhecimento. Ok? A ciência, por natureza, é um processo contínuo de produção de conhecimento. Por isso que você não coloca, e concluímos, quando você for escrever o seu TCC, você não vai colocar conclusão. Nunca deve usar essa palavra conclusão. Você coloca considerações finais. Você está finalizando, mas você não está concluindo. Ok? Em resumo, o conhecimento empírico, ele tem valor, certo? Ele é valorativo, ele é importante para todos nós. O conhecimento teológico também é importante. O conhecimento filosófico também é importante. O conhecimento científico, ele traz a realidade, independente do que você acredita ou não. Certo? O conhecimento empírico, ele é reflexivo, certo? Ele é falível. Ele é falível por quê? Porque eu posso achar uma coisa que é certa e, na verdade, está errada. Ele é reflexivo por quê? Porque a gente tem que refazer as experiências, tem que fazer a experiência para testar. Ele é assistemático, porque não existe um aprendizado acadêmico sobre ele, né? É o dia a dia. Ele é verificável, você pode testar, certo? Mas ele não tem exatidão, ele pode errar. Ok? O teológico, ele é inspiracional, ele é sentido de uma forma que a gente não explica, tá? Ele, para a gente, ele é infalível, tá? Ele funciona. A gente não sabe dar essa explicação do porquê, mas ele funciona. Ele é sistemático, ele não tem você aprende a religião com o passar do tempo, com os aprendizados que são feitos, né? Enquanto o empírico você testa, o teológico você não testa, ele é não verificável, certo? Mas ele traz respostas, ele afaga, né? Então ele é exato. O filosófico, ele é racional. Olha só, o teológico é inspiracional, você sente. O filosófico, você pensa, certo? Que é diferente de contingente. Contingente, a gente pensa e cria relações. A gente entende matematicamente, né? A gente cria as relações para isso. O filosófico, ele é infalível, porque a gente não testa, então ele é infalível, né? Ele é sistemático, porque é uma série de discussões que são feitas, também é não verificado, mas ele é exato. Exato até ele ser testado. E quando ele é testado, aí ele passa a ser um paradigma antigo e nasce um novo paradigma, tá? O científico, ele é contingente, ele é falível. Ele é falível, professor? Né? Ele é falível. Nem sempre aquilo que a gente coloca como algo que é extremamente científico, ele vai perdurar, tá? O ovo faz bem à saúde durante um tempo. Aí daqui a pouco, os médicos, não, faz mal à saúde. Aí depois, não, coma ovo, faz bem à saúde. Aí daqui a pouco, não, coma ovo mais não, porque o ovo faz mal à saúde, coma só um. Não, coma 2. Então, essa discussão do ovo, né? Sempre é um grande questionamento. Então, ele pode ser falível, tá? Nós vivemos como a única espécie inteligente no universo. Pode ser que essa história mude, né? Porque o conhecimento científico, ele é falível. Sistemático, verificável e exato, tá? Aí fica aqui uns exercícios que a gente não vai falar. Definição de ciência. A ciência surge da necessidade do homem entender as causas, as consequências
e os fatos que sempre envolvem. Então, a ciência ela nasce da necessidade de explicação. É a partir dessas explicações que a gente tem a ânsia, a vontade de entender por que as coisas acontecem. Por que as aves migram? A gente não sabe, mas a gente tem alguns cientistas já começaram a descobrir algumas coisas. Existe uma substância, o ferro 3 oxigênio 4, certo? Que está dentro da hemoglobina, é a oxihemoglobina, tá? Ferro 3 oxigênio 4, que está no nosso sangue e que tem demais no nosso cérebro. A região mais irrigada do nosso corpo, do sangue, é o nosso cérebro, certo? E o cérebro de muitos animais. Então, determinados animais, eles têm essa substância, o ferro 3 oxigênio 4, certo? Que nada mais é do que um ímã natural. Então, esse ímã natural faz com que as aves consigam perceber aonde é o hemisfério sul, aonde é o hemisfério norte. No inverno do hemisfério norte, elas migram para o sul. No inverno do hemisfério sul, elas migram para o norte. As aves migratórias. Como é que elas conseguem ver isso? Porque elas têm uma noção de norte e sul do campo magnético da Terra, porque essa substância ferro 3 oxigênio 4 está dentro do cérebro delas. Então elas conseguem perceber isso, tá? Eu tinha um vídeo aqui, eu teria que procurar, eu perdi tempo procurando, mas eu tinha um vídeo que foi um experimento feito com morcegos. Pegaram os morcegos, capturaram o morcego numa caverna, colocaram numa caixa de madeira fechada, certo? Uma caixa de madeira fechada, ok? E separaram em duas caixas. Botaram em duas caixas, na verdade. O grupo A e o grupo B, certo? Pegaram esses grupos de morcegos, levaram para um laboratório a quilômetros de distância da caverna. Porém, dentro ainda da região que era a floresta, tá? Era esse local. Um dos grupos de morcegos, eles passaram por um equipamento que produzia um campo magnético. Soltaram os morcegos. E o outro grupo de morcegos soltaram sem passar por nenhuma intervenção. Aquele grupo de morcegos que tiveram um contato com outro campo magnético muito forte, eles se perderam, levaram muito tempo, todos eles chipados, né? Eles levaram muito tempo para chegar na caverna. E aqueles morcegos que não passaram por interferência de campo magnético, conseguiram voltar com muito mais rapidez para a caverna. Então, o campo magnético interfere na navegação aérea, ou navegação terrestre, ou navegação marítima de determinados animais. O outro experimento feito no mesmo laboratório. Pegaram vermes, que é encontrado nos oceanos, animais microscópicos, certo? E colocaram um ímã. E aqueles vermes, eles começavam a andar em direção ao ímã. Mudava a posição do ímã. E o verme começava a andar em direção à posição do ímã. Provando que eles também possuem essa partícula, né, nanoscópica, muito menor que o microscópio, que observa o campo magnético da Terra. Certo? Nós também temos, só que o nosso poder de navegação não é dado com ênfase maior o nosso poder de percepção magnética do planeta Terra. Não é. A gente navega, a gente anda, a gente se orienta, principalmente observando e memorizando. São os olhos que nos navegam e a mente. Se a gente não tivesse olhos, talvez a gente descobrisse um outro caminho para fazer essa navegação, né? Para fazer esse deslocamento. Certo, pessoal? Então, o conhecimento científico, ele nutre a necessidade do homem de responder grandes questionamentos que aparecem na vida que nos cerca. É a busca incansável, constante, de respostas. Certo? E isso é feito há milhões de anos, há centenas de anos. Então, a ciência, ela vai... milhões não, centenas, né? Ela vai amadurecendo com o tempo. Certo? Entretanto, antes de chegar à ciência moderna, certo? O homem passou por diversas etapas de construção do conhecimento, né? Um desafio a ser solucionado por vez. Então, cada desafio ia sendo solucionado, e à medida que esses desafios iam sendo solucionados, iam abrindo mais campos para descobertas. Por exemplo,
Vamos voltar lá para Galileu. Tá? Vamos voltar lá para Galileu. Quando Galileu soltou as duas bolinhas e viu que as duas caíram igual, ele, rapaz, mas por que isso acontece? Galileu morreu e não descobriu por quê. Galileu morreu e não descobriu por quê. Né? Ele foi até proibido de fazer mais experiência, né? De tanta coisa que ele andou falando. Então ele não conseguiu descobrir o porquê. Tá? No ano de morte de Galileu Galilei, o italiano famoso, no mesmo ano, nasce um outro cientista chamado Isaac Newton. Já ouviram falar do Isaac Newton? O Ciclete já ouviu falar? Né? Isaac Newton, com 15 para 16 anos, ele muito estudioso, mas ele estava vivendo na Idade Média. Tá? Na Idade Média. Na Idade Média, se você falasse muito lá, você ia para a fogueira. E os livros de Galileu foram ateados fogo. Porém, né, a igreja católica tinha perdido poder, né, porque assim, os grandes inquisicionistas eram italianos e principalmente espanhóis. Se chegasse um espanhol, um padre espanhol, em qualquer canto do mundo, você ia morrer de medo, porque os caras eram ligados à Inquisição. Né? Mas na Inglaterra, eles não tinham tanto poder assim. Tá? E os livros de Galileu foram preservados nas universidades inglesas. Isaac Newton, filho de um pai que era um mercenário, na época, né, chamado de mercenário, hoje seria um pistoleiro, né, um bandido, né, e a mãe foi internada como louca. Então o cara tinha tudo para dar errado na vida. O que foi que ele fez? Ele foi estudar. E ele descobriu livros de Galileu, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler. Então ele começou a ler o que tinha de autoconhecimento científico da época. Aí ele pegou um livro de Galileu, Galileu explicando a história das bolinhas que caíam igual. Ele, por que isso acontece? Aí começou ele já na fase adulta, né, sendo professor dessa universidade, aí muito jovem ainda, começou uma grande pandemia, igual a nossa que nós estamos vivendo. Certo? Muita gente na pandemia ficou dentro de casa sem saber o que fazer. Galileu, ele ficou dentro de casa estudando, se preparando. Aí um belo dia ele viu uma maçã cair. Aí ele, rapaz, aí começou a pensar. Aquela história da maçã cair na cabeça dele é mentira, que não aconteceu. É só para a gente contar para os alunos, criancinha, para entender, para ilustrar a história, né? Aí ele viu a maçã cair e disse, rapaz, por que uma maçã mais pesada cai do mesmo jeito, na mesma velocidade, no mesmo tempo que uma maçã mais leve? Aí ele começou a estudar Galileu novamente e não encontrou respostas. Só que Isaac Newton, ele era muito persistente, ele não desistiu. Aí ele aproveitou a pandemia para estudar. Passou anos, né? Meses estudando, preso da pandemia, com medo de pegar a peste bubônica. Né? Aí quando a peste bubônica acabou, né? Acabou porque matou um monte de gente, então descobriram um método. E qual era a solução da peste bubônica? Separar, isolamento social. Né? Aí o que foi que ele fez? Quando ele voltou, ele disse, a matemática é que não está dando certo. Então ele teve que inventar uma nova matemática. Aí nasceu, matemática você não inventa, né? A matemática ela é descoberta, uma matemática chamada de cálculo diferencial e integral. Cálculo diferencial e integral. Certo? Esse cálculo diferencial integral foi a grande revolução no mundo. O cálculo diferencial integral, ele fez com que o mundo ficasse mais próximo. Como assim, professor? Né? Aquilo que acontecia a cada 100 anos, começou a acontecer a cada 50. É como se nascesse naquele momento uma grande tecnologia, uma grande matemática que trouxessem respostas. E o mundo que mudava a cada 100 anos, começou a mudar a cada 50 anos. A cada 30 anos. A cada 20 anos. Quando chegou no século 20, a cada 10 anos. Quer ver um exemplo disso? Década de 70. Como é que eram as pessoas, a televisão, a tecnologia na década de 70. Década de 80, totalmente diferente. Década de 90 é outra coisa. Década de 80 era o LP.
década de 90 era o CD. Né? Então era outra coisa. Tá? Então as tecnologias foram mudando. Isso graças a um advento que aconteceu na matemática, provocada por Isaac Newton, chamado cálculo diferencial integral. Né? Hoje, se você está aqui falando comigo, no videoconferência, é graças à tecnologia que nasceu, pai carinhoso. Né? Aí é a tecnologia que nasceu graças aos adventos provocados por Galileu. Certo? Então, Isaac Newton. Então, Galileu provocou também, mas foi a matemática de Isaac Newton, feito na pandemia, estudando, foi que mudou muita coisa. Quando Isaac Newton morreu, o rei da Inglaterra, rapaz, esse cara mudou o mundo. Essa matemática dele mudou tudo. E agora? Como é que a gente homenageia ele? Aí um poeta, Alexandre Pope, que era um grande poeta da época, disse o seguinte, deixa eu fazer um texto para ele. Aí colocou no túmulo de Galileu, de Isaac Newton, a seguinte frase. Antes, o mundo vivia as trevas. Então, Deus disse, faz luz. E o mundo se iluminou. Faz-se Newton. E o mundo se iluminou. Antes, o mundo vivia as trevas. Então, Deus disse, faz-se Newton. E o mundo se iluminou. Então, o Isaac Newton é a linha que separa a Idade Média do Iluminismo. Tá? Do Iluminismo. E nasce toda uma revolução cultural, filosófica, científica no Iluminismo. Porque literária, né? Então o mundo muda depois disso aí e até hoje vem mudando. Hoje, as mudanças acontecem a cada 2 meses. Não dá para imaginar que uma vacina que levava 5 anos para ser produzida, hoje, hoje com o que se tem de tecnologia, com de ciência, vai levar os mesmos 5 anos. Então se faz em 1 ano, em alguns meses, né? Porque a tecnologia evoluiu para isso. A ciência evoluiu para isso. Podem falar comigo, eu estou falando sozinho aqui, né? Fique à vontade. A fase do medo, isso aqui é importantíssimo. Eita, esquecendo disso aqui. Entretanto, antes de chegar à ciência moderna, tal como os conhecimentos, o homem passou por várias etapas de construção do conhecimento. Cada etapa é um desafio do problema a ser solucionado. Para cada problema que surgiu, o homem tentou uma forma de resolvê-lo. Nesse sentido, foi avançando e aprimorando a sua forma de entender, compreender, analisar a realidade através de sucessivas fases de construção do conhecimento. Tá? Então, o conhecimento, ele passa por várias fases, né, por etapas de solucionamento. Que fases são essas? São 3 fases. A fase do medo, a fase do misticismo e a fase da ciência. Pessoal, questão de prova. Questão de prova. Vamos lá, você está na caverna. Vamos lá para o comecinho, né? O comecinho da história da humanidade. Somos homens e mulheres da caverna. Na hora que tem um raio, você vai entender que é um raio ou vai ter logo medo do raio? O que é que o homem da caverna viu o raio? Que foi que ele... Rapaz, o que é isso? Ele não pensa nada a não ser isso. Meu Deus do céu, o que é isso? Vai ter medo. Certo? Com o passar do tempo, eles não sabiam nem falar entre eles, o homem da caverna. Ele associou o raio a um deus. Aí vem um misticismo. Concorda comigo? Depois ele associou o raio, é o Thor, lá na Dinamarca, batendo no martelo dele, na bigorna, que fica no céu. Então aquilo gerou o trovão, o deus do trovão. Certo? Depois do medo veio a fase do misticismo. Aí Isaac Newton trouxe a ciência, né? Veio a ciência da eletricidade, né? Entenderam que as columbos nimbus, que são as nuvens que geram cargas elétricas, descobriu que a eletricidade estática pode estar no ar, tá? Aí descobriu que aquilo nada mais é do que, né, uma descarga elétrica atmosférica natural que acontece, né? Tem um local no mundo, deixa eu mostrar esse local. Esse local, ele é Catatumba. Catatumba.
Catatumbo, na Venezuela. Catatumbo, na Venezuela, tem mais de 1000 raios por dia, todos os dias. Certo? Tem mais de 1000 raios por dia, todos os dias. Olha que interessante aqui. Vou pegar aqui um vídeo rapidinho. Olha essa história aqui, que legal. Lago Maracaibo, Venezuela. Esse corpo d'água, próximo à foz do rio Catatumbo, é chamado de a capital dos... Legal, legal. Você conheceu lá, Raimundo? Massa. Eu tenho muita vontade de conhecer, ainda vou. Não tive a oportunidade. Raios do mundo. Porque quase todas as noites, os raios nunca param de cair nesse lugar. Massa. São 300 dias por ano. Perceba que agora o clima, né, da discussão acaba sendo místico, né? Passa, ó, do medo, o místico e agora o científico. Que existem, né, explicações científicas para que isso aconteça. Certo? Mas aí já foge um pouco do que a gente estava falando, né? Então, ó, para a construção do conhecimento, a fase do medo, a fase do misticismo, da explicação sobrenatural, né? E depois a fase da ciência. A fase do medo, ele se caracteriza basicamente, então preste atenção nisso aqui, meu povo. Cada tópico desse aqui é importantíssimo, questãozinha de prova. A fase do medo se caracteriza basicamente pela ausência de qualquer explicação para o fenômeno. É o susto, é o pavor que aquele fenômeno pode gerar. Tá? Então, assim, você nem imagina algo místico ainda. É o medo que você tem daquilo. Nessa etapa, o homem fica refém do aleatório. E não tinha condições concretas de conceder maiores explicações do ocorrido no seu entorno. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar de uma coisa. Eu participei, né, eu participo de um projeto educacional que foi colocado da seguinte maneira, certo? E para a gente não ter essas discussões de forma equivocada, tá? A gente está falando de ciência, todos nós fazemos parte de uma espécie, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, né? Independente de cor da pele, tipo de cabelo, de raça, de religião, independente de qualquer coisa. O japonês é Homo sapiens sapiens, o africano é Homo sapiens sapiens. Então está todo mundo no mesmo barco. Concordam comigo? E a gente está numa nave espacial chamada Planeta Terra. Certo? Está todo mundo é feito da mesma coisa, muda algumas características provocadas por situações hereditárias ou condições, determinismos geográficos, certo? Mas está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo na mesma nave espacial que se chama Planeta Terra, certo? Quando aparece uma doença, como o Covid-19, pelo amor de Deus, não foi os chineses que trouxeram a doença. Não foi na China que nasceu a doença e por isso os chineses são culpados. Isso é uma visão preconceituosa, certo? Então, assim, a doença nasceu para a espécie humana, para a raça humana, certo? E não foi porque foi na China. Essa questão de país é só para a gente facilitar o convívio entre as pessoas. Então, as fronteiras geográficas são diferentes em relação às fronteiras que nos separam de humanidade. Não tem fronteira nenhuma que nos separa de humanidade. É isso que eu quero dizer. Tá? A geografia, né, os espaços geográficos que são determinados, é só por outras questões políticas e etc. Tá? Mas a espécie humana é igual em todas as partes. Então, por favor, né, se são universitários, não vão dizer por aí,
A doença dos chineses. Pelo amor de Deus, não existe isso. Ok? Muito obrigado. Aqui a mágica. Aí aparece um copinho d'água. Certo, pessoal? Pra gente não falar besteira aí, tá? Bom, então, nessa fase do medo, certo? Você não se preocupa com maiores explicações. Aí vem a fase do misticismo, que é caracterizado pela tentativa do homem trazer a explicação pelo sobrenatural, a partir de crenças, de superstições, de magias, né? E etc. Tá? Muito embora se já se apresentasse um grande avanço, né? A fase do misticismo ele faz parte desse processo, né? Dessas fases. E a terceira fase é a fase da ciência, que vem a especulação metódica, que vem o entendimento do que e por que aquilo acontece. Tá certo? Raimundo, mas eu te confesso que eu estou muito curioso nessa sua temporada lá no Catatumbo, né? Lá na Venezuela. Me conta um pouquinho, o que você andou fazendo por lá, né? Me conta um pouquinho da tua história, quando eu tomo aqui meus 3 golinhos d'água. Eita, acho que não tá funcionando não, teu microfone, Raimundo. Oi? Não, não dá para ouvir, não. Liga a tua câmera aí para eu te ver. Não tá saindo o teu áudio. Tem algum fonezinho com microfone? Pode ser isso. Tá me devendo, viu? Tô doido porque é curioso. Oi, Vanusa, eu vi aqui você chegando, viu? Não, tranquilo. Então, tá me devendo. Depois você me explica isso aí. Eu achei. Mas o que você achou dela? Você gostou? É impressionante mesmo? Muito, muito impressionante. Pois é. Eu, como físico, né, sou muito curioso para conhecer lá. Viu? Saiu um pouquinho do seu som aqui, chegou um pouquinho, mas está muito baixo ainda. Mas muito obrigado aí, a gente vai ter oportunidade. Chegou um pouquinho aí do som? Saiu, agora ficou um pouco melhor. Baixinho, mas dá para ouvir. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá? A minha caixa de som está no máximo. Rapidamente aí, para não interromper aí a sua aula, né, o objetivo. Eu morei aí, né, nessa região, aí fica o Lago de Maracaibo. É um lago muito extenso, está entre os lagos de água doce, de maior extensão aqui da América. E esse fenômeno, ele acontece 24 horas, né? E só se percebe à noite, em virtude de que é escuro. E, na verdade, o vídeo aí estava, aqui o áudio estava baixo, mas tem um fato interessante, que um casal de pesquisadores, eles tentaram fazer uma pesquisa justamente no sentido de procurar saber a causa desse fenômeno. E eles terminaram se perdendo aí e posteriormente desapareceram. As pessoas fizeram buscas, mas não conseguiram. De maneira que, para eles lá, até hoje, é uma incógnita, né? Não se sabe realmente o porquê desse fenômeno. Eu não peguei muito bem aí o vídeo por conta de que o áudio aqui estava baixo e não deu para entender muita coisa. Mas é algo bem, bem interessante. Esse lago, inclusive, fica aí na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Poxa. Eu passei por aí, tanto durante o dia como durante a noite. E achei muito interessante. Foi a trabalho ou foi a missão religiosa? Eu estive aí como missionário enviado pela Assembleia de Deus de Mossoró. Atuei aí por cerca de 4 anos. Retornei de férias depois de 3 anos e depois não tive mais como retornar, porque foi aquele período, né, que fronteiras se fecharam e tal. Mas, graças a Deus, que os nativos lá estão dando continuidade ao trabalho. De maneira que essa é a ideia, né? A gente vai, implanta o trabalho
que deixa aí com os nativos, que foi o que aconteceu com a Assembleia de Deus, né? Os missionários estrangeiros ficaram aqui até o ano 30 e depois deixaram conosco. Então, praticamente missão cumprida. Pois, muito obrigado pelo seu depoimento, muito, muito bacana. Quero ter oportunidades de saber mais, né? Que eu quero visitar lá o local, né? Apesar de exótico, é um turismo exótico, né? Mas, mas eu acho aí, viu? Mas eu fiquei muito curioso. Deixa passar mais esse período aí de pandemia no mundo, né? E vou pedir o seguinte, vou pedir que vocês, já são quase 11 horas, são 10h30, né? Eu queria que vocês fizessem uma leitura um pouco a mais isso aqui, a gente vai voltar à tarde, vai finalizar, né? Deixa eu finalizar esse capítulo aqui, né? Eu acho que não, agora é com vocês, falando isso aqui. E quando for às 2h, eu queria voltar com vocês para a gente falar um pouquinho do que é que vai ser cobrado na prova, né? E que vocês façam a leitura, a gente está terminando o capítulo 2, do capítulo 3 e do capítulo 4, certo? Capítulo 3 e capítulo 4. Capítulo 3 eu vou falar à tarde, mas façam a leitura antes, do capítulo 4 também, façam a leitura antes, e à tardinha, 2h, ou 2h30, 2h30, né? Que dá tempo de descansar mais para o almoço, né? 2h30. Aí a gente fala do que é que vai ser cobrado na prova de vocês, ok? Estou muito agradecido aqui a presença de todos, lembrando que quem chegou depois, não se preocupe, a aula está sendo gravada, tá? E todos os amigos e irmãos aqui estão convidados a assistir esse material que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente. Vou fazer mais, eu vou pedir para colocar isso aqui dentro da página da plataforma de vocês, na parte de metodologia científica. Então, você pode assistir a aula depois, aqui com mais calma. Tá certo, pessoal? Alguém tinha levantado, queria dar a palavra? Fique à vontade. Então, sim. Pronto, é porque eu gostaria de saber quem está aqui, que eu não estou vendo, sabe? Pronto, Natália, Jéssica. É para mim anotar, sabe? Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui para vocês. Luciana, Maria Santos, Sara, Samara, Rosaliane, Alexandra, Raimundo Medeiros, Natália, Juliana, Rosaliane, Lucy Cleide e minha amiga Vanusa. E eu? Vou só conferir aqui. Vamos abrir as câmeras para uma foto? Pode ser? Deixa eu fazer uma foto com vocês. Vou só abrir aqui. Fazer aqui uma chapa. Liguem as câmeras. Sara, Samara e Osalene. Pronto, aqui. A Juliana também. Só olhando aqui. Vanusa, Raimundo Nonato, Osaliane, Natália, Juliana, Sara, Alexandra. Maria Alessandra, tá não? Está bom, mas vou fazer aqui. Ixi. Vamos lá? Sorriso, todo mundo. Pronto. Também não gosta de sorrir? Vou mandar aqui para o grupo de vocês, tá? Professor. Pois não. Eu perdi um pouquinho o fio da meada aqui, por conta que eu estava anotando aqui um resumo bem rápido das coisas que o senhor ia falando. Aí eu me perdi aqui só no filosófico e no científico. Dos 4 tipos de conhecimento, eu botei o empírico, é o popular, o comum, o teológico, ele tem como base uma divindade, né? Isso. Aí eu queria que você me dissesse só 2 palavrinhas aí, o filosófico e o científico. O filosófico é o pensamento. Sim. E a discussão sobre o pensamento. Sim.
E o científico é a comprovação. Pronto. É o teste, né? É o que Beleza. é a... Obrigada, Ok? professor. 2h30 nós voltamos, tá? Para finalizar esse nosso encontro. Fico muito agradecido aqui. Está tudo gravado e à tarde a gente continua a gravação também. Certo? Beijo no coração de todos. Bom dia. Bom almoço. Logo aqui, né? Dá tempo de preparar o almoço que a gente estiver preparando. E a gente volta daqui a pouco. Até mais tarde. E cuide. Marcelino, você que chegou agora, Marcelino. Vamos estar voltando 2h30, viu? Valeu. Um abração. Tchau, gente. Até tá.